Uma ótima quinta-feira para você, muito bom dia, chegando com as primeiras notícias do Fluminense para você, para deixar o seu café da manhã recheado de informações. Para você que está assistindo no almoço, um ótimo almoço. Para você que está assistindo no jantar, um excelente jantar também. O importante é sempre ficar muito bem informado sobre o Flu. Nessa semana, eu não sei se vocês estão com essa sensação, mas eu pelo menos estou. Para mim a semana está passando voando. Daqui a pouquinho, no próximo domingo, já tem final do Campeonato Carioca, jogo único. Imaginem só o que vai ser esse Fla-Flu. Eu já estou repleto já de ansiedade. Hoje o técnico Luiz Ubeldia comanda mais uma atividade no CT Carlos Sachírio, já definindo o time que vai jogar no domingo. E é claro, ao longo dos próximos dias, o foco total passará a ser a final. Como ainda temos um tempinho até lá, a gente vai falar de mercado, até porque tem reforço chegando hoje no Rio de Janeiro. Por volta das 11 da manhã, Alisson chega ao Rio de Janeiro para realizar os exames médicos e assinar contrato, se tiver tudo certo, assinar contrato de empréstimo com o Fluminense até final do ano. Último reforço chegando para essa janela. Bom, eu sempre falo, a princípio é o último, porque para o mercado interno ainda tem janela até ali quase o final de março. Mas, pelo que sabemos até o momento, o Alisson chega para ser esse jogador de meio de campo pedido pelo técnico Luiz Ubeldia após a saída do Lima. A gente vai acompanhar, como sempre, aqui no canal do Lessa, no Jornada, a chegada do Alisson aqui ao Rio de Janeiro, trazer todas as informações e, claro, acrescentar conforme as novidades forem surgindo, tá? Então, o Alisson desembarca, aí vai, enfim, assinar o contrato. Depois ele já vem treinando, ia ser utilizado pelo Crespo lá no São Paulo. Então, fisicamente ele está bem, está pronto para jogar. Vai depender apenas de aparecer no bid e aí terá, consequentemente, condições de estrear já na partida contra o Remo lá em Belém. Olha só, vou colocar rapidinho aqui para vocês na tela uma dica valiosa, tá? Porque, olha só, vai lá no site da Foot Fanatics, vai lá na página do Fluminense, coloca mais ou menos a página 5 lá dos produtos do Fluminense. Olha só essa jaqueta aqui, gente. Quanto tá saindo essa jaqueta linda do Fluminense? R$200 se você não utilizar o cupom Jornada10. De R$429, essa jaqueta pode sair por menos de 180 se você puder pagar no Pix. É absurdo esse preço aqui, tá? Dica, tem todos os tamanhos. Ah, mas agora tá calor, Les, verão ainda, tá... Calma, mas o meio do ano vai chegar. Frio. Daqui a pouco você pode fazer uma viagem aí para algum lugar mais frio. Ainda mais vestido e bem vestido assim, com a armadura, essa jaqueta. Coisa linda, vai lá na Foot Fanatics para aproveitar. Às vezes fica lá mais escondido e ninguém percebe. Então olha só também essa jaqueta aqui, né? Grená, coisa linda, R$ 179,90. Você também pode pagar através do Pix. Utilizando o cupom Jornada10, você tem praticamente 20% de desconto, tá? Então vai lá, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Só você clicar aqui já vai direto para lá e utilize sempre o cupom Jornada10. E claro, tem também os uniformes desse ano, para você que ainda não adquiriu, quer pegar ali um dos uniformes da Puma da temporada 2026, você também vai poder utilizar o cupom. Ah, mas eu já usei, não vai dar mais. Pede alguém aí, algum amigo, algum familiar, alguém que não tenha ainda utilizado o cupom na Foot Fanatics, você vai poder pagar com desconto ainda assim, tá? Então corre lá. Então vamos falar desta janela de transferências do Fluminense que está sendo finalizada e já dá para cravar que é a maior janela de transferências da história do Fluminense Futebol Clube, numa única janela. O Fluminense até o momento, em 2026, já investiu em reforços quase o que investiu o ano passado inteiro, que já tinha sido o dobro de 2024. Ano passado o Fluminense gastou ali em torno de 208, 210 milhões de reais em reforços. Esse ano, com os 6 jogadores contratados até aqui, o Fluminense já desembolsou mais ou menos 150 milhões de reais, algo em torno disso. É o quase forçando um pouquinho, né? Porque é uma diferença significativa, mas a gente está comparando 2 janelas com uma só, com a primeira janela do ano. Ano passado, por exemplo, no meio do ano, o Fluminense investiu 80 milhões de reais praticamente. Então, é realmente um valor muito considerável
para quem esperava uma janela mais tímida, visto que o Fluminense já vem de uma base, de uma boa base de 2025, do bom trabalho que já vinha sendo feito com o Zubeldia, para quem talvez esperasse uma janela mais tímida, esperando resolver a questão da SAF para depois chegar uma grana e aí no meio do ano investir, né, ainda mais pesado, bom, se enganou, porque diante da necessidade de trazer reforços, principalmente para a zaga e para o ataque, o Fluminense investiu. Mas não investiu só nas carências, investiu em jogadores para todos os setores praticamente. A gente vai colocar aí para vocês algo em torno de, a gente colocar em dólares aqui, 27, 28, entre 27 e 30 milhões de dólares. Porque, por exemplo, o Savarino, ele custou para o Fluminense 4 milhões e meio de dólares, mais ou menos, só que, no caso do Savarino, foi também o Wallace Davi. E aí o Wallace Davi está avaliado em mais ou menos 3 milhões nessa negociação, 2 milhões e meio, 3 milhões de dólares, mais ou menos. É o que o Wallace Davi está avaliado. Então, se você somar isso, enfim, no futuro, pode ter sido uma excelente venda ou pode ter sido uma péssima negociação, só o tempo vai dizer, porque vai depender do próprio Savarino e também do Wallace Davi lá no Botafogo. Então, 4 milhões e meio de dólares mais ou menos, com mais o Wallace Davi. A gente vai para o James, que é o primeiro reforço que chegou esse ano, 4 milhões de dólares é o que o Fluminense investiu nesse jogador, destaque do Mirassol, um dos destaques enfim, em termos de zagueiros da temporada passada. E aí vamos lá, vamos ponto a ponto, né? O James, se a gente pegar o valor de mercado, jogador com esse potencial, cara já experimentado, você pode discutir 1 milhão a mais, 1 milhão a menos, mas diante da realidade que se apresenta o mercado atualmente, com o mercado tremendamente inflacionado, eu acho que está dentro da realidade. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. A gente vai para o Arana, que chegou depois. 4 milhões, mais ou menos, de dólares também pelo Arana. Um jogador que não vem no seu melhor momento, mas não faz muito tempo chegou na seleção brasileira. Nos últimos anos, foi um dos principais jogadores da posição, então é um cara que tem mercado. Sim, o Arana tem mercado. Acho que não dá para debater muito. E pela qualidade, pela carreira que ele tem, acho que também é um valor é um valor de mercado, né? Dá para dizer. Um pouquinho a menos, talvez, mas é um valor de mercado. Aí a gente vai para os dois que chegaram por último. William Mijan, jogador zagueiro colombiano, que estava no futebol uruguaio e nessas últimas temporadas foi apontado como o melhor jogador, o melhor zagueiro do campeonato, um dos melhores jogadores do campeonato uruguaio. 4 milhões de dólares, pode chegar a 5 milhões de dólares também, dependendo dele bater as metas, os bônus. Isso pode chegar a 5 milhões de dólares, então pode aumentar ainda um pouquinho o valor por ele, porque esses valores não são exatamente exatos, porque tem essas variações, alguns detalhes de contrato que às vezes a gente não tem acesso. O Fluminense comemorou esse valor internamente, achou um grande valor por um jogador que despertava o interesse de vários clubes no mercado. Inclusive, a própria imprensa uruguaia relatou que o Fluminense venceu a concorrência de Internacional e Atlético Mineiro para contratar esse atleta. Então o Fluminense comemorou muito o valor pago por ele, porque a avaliação inicial, o clube mesmo esperava uma pedida maior e o Fluminense conseguiu fechar nesse valor. Foi uma contratação em termos econômicos, não só de projeção técnica, mas em termos econômicos também muito comemorada. Acho que é inegável pelo histórico dele, se ele chegar aqui, o cara que pode chegar à seleção colombiana, pode disputar a Copa do Mundo, se ele desempenhar aquilo que ele vinha jogando no Uruguai, indiscutível que também está dentro de valor de mercado. O jogador que mais vai gerar debate em termos de valores, inegavelmente, é o Castillo, porque é muita grana. O Castillo chega simplesmente como a contratação mais cara da história do Fluminense. Esse posto que até o ano passado, até o início desse ano, era do Canóbio, algo em torno de 37 milhões de dólares. Né? A gente está considerando aqui valores absolutos. Né? Então ele chega com esse cartaz, mais de 50 milhões de reais por um camisa 9 que o Fluminense necessitava, se desesperou no mercado, foi atrás, buscou várias opções, não conseguiu e chegou o Castillo. Eu já dei minha opinião em relação a esses valores, acho
um valor acima. Esse, para mim, é o único que de fato está acima do valor de mercado. O Castillo, ele vem num contexto de necessidade extrema do Fluminense, de final de janela e também de um jogador que acabou se valorizando ainda mais com o título da Recopa Sul-Americana, que já era também muito valorizado no seu país, despertando interesse, inclusive, do River Plate. Então, todo o contexto dessa situação caminhou para uma negociação e para uma compra que depois, talvez, se ele der muito certo, a gente vai achar até barato. Principalmente diante desse mercado inflacionado, onde o zagueiro custa 4, 5, 6. Não viu o Adrielson? Você estava pedindo 8 milhões de euros no Adrielson, ou de dólares. A gente está pagando 10 num centroavante, num camisa 9, que a gente espera que entregue gols. Se ele entregar, esse valor vai ficando cada vez mais barato, né? Mais defasado. Essa é a realidade, mas também não tem como prever, só o tempo vai dizer. Mas é a única contratação que, na minha opinião, realmente a gente vai colocar um asterisco ali e talvez tenha sido, de fato, um pouco além do que ele deveria valer pelo histórico, pelo número de gols, pela carreira até aqui. Pois bem, diante de todos esses números e das movimentações que o Fluminense fez nessa janela, eu vou fazer um vídeo específico para analisar o que eu acho da janela como um todo, dos jogadores que chegaram, com o elenco que o Fluminense tem atualmente, inclusive também dos jogadores que saíram. Mas eu acho que dá para a gente cravar que o Fluminense está se colocando como, principalmente em termos de clube associativo, como uma das potências financeiras em termos de contratações do Brasil atualmente, janela após janela. O clube vem conseguindo viabilizar transferências com valores cada vez mais altos e, ao mesmo tempo, está conseguindo se manter competitivo. Claro, 2024 foi um ano, né, daquele jeito, mas 2025 chegou ali na parte superior da tabela do Campeonato Brasileiro, poderia ter chegado numa final de Copa do Brasil, deveria até, Sul-Americana nem se fala, mas a gente olha para esse ano e enxerga realmente a possibilidade de conquistar um título, pelo que o trabalho do Zubeldia vem apresentando. E isso, obviamente, traz receita, traz premiação, é uma bola de neve, que é difícil de ser mantida, de ser alimentada, porque o futebol é muito incerto, só um time vai vencer cada campeonato. Mas não dá para debater, se a gente parar e pensar qual clube associativo hoje tem o poder de compra que o Fluminense tem no mercado. Para e pensa. Vamos tirar aqui, o Palmeiras é um clube rico, hoje tem a Leila, Crefisa, aquela história toda, mas o Palmeiras não é uma SAF, mas é como se fosse. Você tem o Flamengo e depois, cara, você vai para as outras SAFs. O Cruzeiro, com valores milionários. Só o Gerson já valeu o que o Fluminense comprou nessa janela inteira. Para citar um exemplo. Mas tem o Cruzeiro, tem o Atlético Mineiro, que também investiu em contratações, investiu em reforços. Fora isso, se você for pega os clubes do Sul, pega os paulistas, tirando ali o Palmeiras. O Corinthians, volta e meia, faz um investimento aqui, outro ali, mas quem o Corinthians contratou nessa janela? Comparação em termos de valores. Até porque, né, o Corinthians, né, a gente sabe como funcionam as coisas lá. Então, simplesmente, o Fluminense se coloca numa condição de competir contra os mais ricos, isso já faz, mas também em termos de mercado, de superar com certa sobra os outros rivais associativos. Eu nem estou considerando Vasco, Botafogo, são SAFs também, né? O Vasco deixou de ser, vai voltar a ser, essa loucura, essa bagunça toda. Mas, enfim, é realmente um clube que está se colocando numa condição de potência de compra no mercado sul-americano. Sem fazer loucuras, pelo menos em tese, sem fazer loucuras e honrando com os seus compromissos, o que é mais importante. E isso pode fazer com que o torcedor, de uma forma geral, seja ainda mais exigente com a SAF. Porque, vamos lá, se o Fluminense consegue fazer isso hoje, como clube associativo, com a dívida que tem, vamos pensar que o clube consiga amortizar grande parte dessa dívida, que está grande parte dessa dívida que supera a casa
de 800 milhões de reais. Imagina o quanto que isso não aliviaria e, consequentemente, permitiria o clube a investir ainda mais nos próximos anos. Para isso, a SAF realmente pode servir. Porém, vai encontrar um associativo que está competindo. Um associativo que tem poder de compra, um associativo que vai no mercado e investe, que traz jogadores de qualidade. Não vai pegar terra arrasada. Vai pegar um clube que tem condições de entregar. Então, por isso, o nível de exigência deve ser maior ainda, com esse aporte financeiro que vai ser, com os investimentos que vão acontecer, porque hoje, infelizmente, para o Fluminense é inviável investir esses tantos milhões de reais em contratações e, ao mesmo tempo, pagar uma parcela significativa da dívida. A dívida vai sendo paga, mas não tem como você ir lá no coração dela e aniquilar simplesmente uma grande parte, porque não tem recurso para isso. O Fluminense também tem um teto ali, em tese, pelo menos, para gerar receita. Porque depende muito de conseguir grandes resultados em competições para também conseguir aumentar essas receitas, participar de uma Copa do Mundo de Clubes, que muda muito a realidade. Grande parte do investimento que o Fluminense vem fazendo também desde o ano passado, acho que também tem muito ali da Copa do Mundo. Então tudo isso valoriza a marca, traz receita nova, que permite esse tipo de investimento. Mas a gente sabe que o Fluminense não tem como gerar tantas receitas como os mais ricos conseguem gerar. E isso acaba sendo um fator que dificulta um pouco mais você se manter ano após ano competindo esportivamente e também financeiramente. Para isso, uma SAF poderia chegar e mudar a realidade. Mas aí, para mudar, para fazer o Fluminense realmente se tornar uma potência de fato, para brigar financeiramente com esses clubes, vai ter que botar grana, vai ter que investir, mas vai investir num clube que já está fazendo muita coisa, ainda sendo associativo e com uma dívida altíssima. Então, o nível de exigência realmente tem que ser grande diante daquilo mesmo que o Fluminense vem apresentando. Beleza, pessoal? É isso. Enfim, é uma avaliação financeira, um pouco do que o Fluminense fez nessa janela, vem fazendo nas últimas, e vem mais por aí no meio do ano. A gente sabe que vem mais. Deixa aí seu like, seu comentário, se inscreva no canal, a gente vai falando. E claro, voltamos ao longo do dia com muito mais informações.